Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós temos um assunto hoje que ele é bem interessante. Nós vamos falar sobre tese. Tese? Professora, tese do mestrado? Ainda não vou fazer não. A tese do doutorado? Também ainda não vou fazer. Nada disso. Nós vamos tratar sobre a tese da redação. Aquela tese que muitos candidatos ficam ali preocupados sem saber o que fazer, sem compreender na realidade o que é uma tese. É o que nós vamos ver hoje. Não me larguem, eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos juntos nessa! Pois é, eu sou a professora Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa e nós vamos hoje trabalhar sobre a tese. Afinal, o que é uma tese de redação? A tese de redação é uma opinião, mas qual opinião? A sua opinião. É o seu ponto de vista sobre o assunto, sobre o tema tratado na redação. Muitos alunos me perguntam como é que eu vou, professora, utilizar a minha opinião se eu não posso dizer eu acho, eu penso. Realmente, você não pode colocar esse negócio de eu penso dessa forma, eu acho dessa forma. Não. Tem que ser uma linguagem mais impessoal. A linguagem, dependendo da banca, você pode usar a terceira pessoa do singular ou a primeira do plural. Isso aí vai depender da banca, o que ela permite. Tem que ler o edital. Essa linguagem, ela é uma linguagem mais impessoal. Lembre-se de que nós estamos tratando de um texto de caráter dissertativo argumentativo, ou seja, você vai persuadir o leitor. E esse leitor é o corretor da redação, é o teu avaliador. Você tem que se esmerar, tem que fazer uma boa redação, uma boa argumentação. Você vai opinar sobre um determinado assunto. A tese é este elemento central, é a chamada ideia central, aquela famosa frase núcleo, tópico frasal. E para se trabalhar essa tese, nós temos que ter um posicionamento crítico. Não é qualquer crítica, não é aquela coisa de dizer, eu sei criticar, mas não é criticar em cima de achismo. Para isso, as bancas, elas avaliam os anos de ensino, de conhecimento em sala de aula ali que o candidato ele já passou, seja qual for o candidato, mesmo aquele candidato que está saindo do ensino médio ou aquele candidato que já saiu há muito tempo do ensino médio e está voltando agora para prestar um vestibular ou um novo vestibular e assim por diante. Então, todo o posicionamento crítico ele tem que ser avaliado em cima desse conhecimento, é o chamado embasamento teórico, que outras bancas também colocam ali a ideia do repertório sociocultural. Mas é claro que você não pode colocar ali somente repertório sociocultural, e eu já estou misturando aqui assunto de outras aulas. Então, para começar, a tese ela vai nortear o teu texto inteiro. Você vai construir argumentos para comprovar essa tese. E muitas pessoas complicam a construção desta tese. Nós não podemos ter um único modelo para qualquer texto. Dependendo da proposta de redação, nós vamos construir a tese. Nós vamos construir o nosso ponto de vista. É claro que durante o nosso curso de redação, eu vou mostrar vários modelos. Mas esses modelos, eles servem para o candidato entender a construção. A tese ela pode vir no início da introdução, ela pode vir no meio, ela pode vir no final. Você pode fazer uma tese com uma afirmação, com uma negação, ou seja, são infinitas formas de se construir uma tese. Hoje nós vamos trabalhar aqui sim um modelo de tese. Mas antes de falar sobre esse modelo de tese, nós devemos lembrar que toda dissertação ela possui introdução, desenvolvimento e conclusão. A maioria das bancas pedem um texto ali de 30 linhas, mais ou menos isso, vai depender da banca, uma variação. E você tem que dividir o tanto de linhas que você vai ter na sua introdução para cada desenvolvimento e para a conclusão. Nós devemos lembrar que a introdução e a conclusão são partes da dissertação. Uma apresenta ali o que o candidato vai dissertar, qual a opinião dele, a tese deve estar na introdução e a conclusão fecha ali a ideia.
Então são as partes menores da dissertação. Você não pode fazer uma introdução ali com 10 linhas e um parágrafo de desenvolvimento com 5 linhas. Fica desproporcional, porque o desenvolvimento é a sustentação da tese. A tese que deve estar lá na introdução. Então tem toda uma estrutura que mais adiante nós vamos falar sobre isso. Então, na introdução, pelo menos, você deve colocar ali a tese, uma explicação sobre ela, uma apresentação sobre essa tese e o plano de desenvolvimento. Às vezes pode ocorrer de o plano de desenvolvimento vir juntamente com a tese. Como eu falei, não tem exatamente um lugar fixo para ela ficar. O texto ele é dinâmico, nós não podemos amarrar o texto. Mas vamos adiante. Vamos tomar como modelo o Enem de 2015, que é um tema que ele não deixou de ser atual, que fala sobre a violência contra a mulher. No Enem de 2015, a banca pediu a persistência da violência contra a mulher. É um assunto que até hoje está em alta. Só que em 2015 pediu a persistência da violência contra a mulher. O candidato ele deve perceber qual é a situação, problema apresentado aí pelo tema da redação para ele construir a tese dele. Ele deve levar em conta a leitura dos textos motivadores, que eles vão ali clarear as ideias. Você não pode copiar os textos motivadores, mas os textos motivadores servem para te dar um certo rumo, te ajudar exatamente a pensar sobre o assunto. Os textos motivadores são muito importantes, mas lembrem-se de que vocês não podem copiar os textos motivadores. Muito bem, a persistência da violência contra a mulher. O que você sabe sobre esse assunto? Devemos lembrar que anteriormente, não precisa saber o ano, mas já existia ali a Lei Maria da Penha, que veio justamente para ajudar nesta questão da violência contra a mulher. Mas parece que só a Lei Maria da Penha ainda não foi suficiente. Em 2015, também saiu a Lei do Feminicídio. E aí a banca trouxe em 2015 esse tema, a persistência da violência contra a mulher. Já havia uma lei, mas a violência ela persistiu, então veio outra lei sobre feminicídio. Imagina agora que a violência persiste ainda mais. Muito bem, você pensa na situação problema. O que eu posso dizer sobre a questão da persistência da violência contra a mulher? Será uma questão estrutural? Será que isso já vem desde os tempos mais antigos e foi aprendido e isso não modificou? Será que não há uma fiscalização mais rígida? Será que a persistência é por causa da falta de apoio governamental? Você faz perguntas. Por que persiste a violência contra a mulher? Você precisa encontrar a sua tese e vai colocando ali as questões, vai anotando para entender exatamente por que persiste a violência contra a mulher. Depois que você faz esse trabalho, você vai fazer uma declaração em torno daquilo que você pensou. Lembra que essa declaração ela vai ser central, ela vai tanger o teu texto e você vai ter que se segurar nessa tese. Você não pode soltar, porque se você largar de mão a tese, você vai tangenciar o texto. O que é tangenciar? Fugir do tema. Vamos verificar o modelo de uma aluna, a Jaqueline Veloso, que estudou comigo na minha salinha de língua portuguesa. A Jaqueline, ela escreveu uma redação sobre a persistência da violência contra a mulher. E eu achei interessante como ela colocou a tese dela. Nós vamos ver várias formas de se colocar essa tese. Hoje nós vamos verificar apenas uma. E ela diz o seguinte: na novela Do Outro Lado do Paraíso, de 2017, a personagem Clara é violentada diversas vezes por seu esposo Gael. Quando amigos da família descobriram o crime, não denunciaram, apenas afirmaram que isso aconteceu porque Clara merecia. Semelhante à ficção, muitas mulheres no Brasil sofrem agressões por parte dos homens, o que faz ser uma situação preocupante. Assim, concerne analisar a herança cultural e também a tolerância da sociedade sobre essa transgressão como fatores para a persistência. Aqui deveria ser para a persistência da violência. Ela já havia trabalhado antes, ela não quis repetir. Você verifica que ela apresenta o assunto trazendo a ficção, que é a novela Do Outro Lado do Paraíso. Observe que ela fez diferente. Ela vai ali do geral para o particular neste parágrafo. Só lembrando que em outra aula eu falei sobre parágrafo padrão. Se você ainda não assistiu,
corre lá e assiste, que vai te ajudar aí a acompanhar aqui o que eu estou falando. Siga o roteiro, que isso vai ajudar bastante. Então, depois que ela apresenta, ela vai contextualizar para a realidade brasileira. E ela diz o seguinte: semelhante à ficção, muitas mulheres no Brasil sofrem agressões por parte de homens, o que vai ser uma situação preocupante. Ela já está armando para colocar a tese dela. Por quê? Tem que ser em torno da persistência da violência contra a mulher. Até então, ela tem que dizer o que ela pensa sobre isso. E ela já disse que é uma situação preocupante. Então, ela vai fechar a tese dela, o ponto de vista, a opinião sobre o assunto, juntamente com o plano de desenvolvimento. Porque ela vai dizer o seguinte: assim, concerne analisar a herança cultural e também a tolerância da sociedade sobre essa transgressão como fatores para a persistência. Na aula que eu falei anterior sobre a questão da estrutura textual, eu falei que na introdução deveria ter pelo menos tese e plano de desenvolvimento. No caso do modelo aqui da aluna, ela aproveitou o plano de desenvolvimento para opinar. Pode acontecer de uma redação não ser desta forma. Em outro momento opina e depois diz como vai desenvolver, como vai trabalhar, se causa e consequência, se oposição, se enumeração e assim por diante. O plano de desenvolvimento serve para isso. Como eu falei a vocês, não existe um modelo único. Você deve entender o que contém em cada parte aí da dissertação. A partir daí você vai tendo a liberdade para construir o seu texto. Você gostou? Se gostou, não esquece de deixar aquele like, também de se inscrever no canal e ativar o sininho para lembrar as próximas aulas. Haverá muito mais, eu garanto a vocês. Até a próxima!